Valor aos valores. Um dos erros mais importantes da humanidade, fartamente alertado pelos profetas nas Escrituras, é a idolatria. Temos dado valor aos mensageiros mais que às mensagens. Como pessoas que ao final de uma apresentação deixassem o músico para cumprimentar o instrumento. Idolatramos os artistas, os oradores, os descobridores, os cientistas. Mas ignoramos completamente a grande parceria que existe na arte, na ciência, em todos os atos humanos. Isso tem servido para demonizar os criminosos, sem perceber o lado vítima que eles têm de obsessões cruéis. E tem servido também para idolatrar os famosos, também ignorando da parceria fundamental que eles têm com espíritos de luz. Essa idolatria é tão grande que os destacados do mundo se auto-idolatram. E com isso se boicotam, porque rompem com a auto-idolatria a parceria com o mundo espiritual. Qual a parceria que sobrevive a um dos lados dessa parceria atribuir todo o êxito, toda a vitória unicamente a si mesmo? O egocentrismo, a egolatria, a pior de todas as idolatrias, é o maior auto-boicote que alguém pode ter. A idolatria boicota a felicidade dos fãs, que se diminuem perante os ídolos, e boicota a felicidade dos ídolos, que se exaltam frente aos fãs. A Bíblia é muito feliz quando diz: todo bem vem de Deus. Essa realidade é fundamental ser percebida para que ganhemos a virtude-chave de todas as conquistas, que é a humildade. A respeito dessa questão da idolatria, que inclusive cega as pessoas, tanto os ídolos quanto os idolatrantes, para a realidade das parcerias,
das associações. Tão terrível é esse veneno que deixamos de perceber e deixamos de produzir e deixamos de ser e viver por idolatrar meros mensageiros. Muito mais importante que o mensageiro é a mensagem. Muito mais importante que os luminares são os valores que eles vêm trazer. Pensemos com Paulo na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim sobre um venerado pioneiro do judaísmo, Abraão. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Em primeiro lugar, situar e agradecer a importância dos ancestrais de Abraão, situando-o como pai segundo a carne. Mas delimitando que ele tem, que se ele for gloriado, não é diante de Deus, que é o nosso Pai segundo o Espírito, mas apenas diante dos homens. É muito importante que aprendamos com as sociedades tradicionais, como os japoneses, como os ingleses, a cultuar nossos antepassados. São eles guardiões da carne, que fizeram chegar até nós o sagrado instrumento do corpo. Como nessa passagem, os judeus perante Abraão. Frequentemente, antecessores são pais, ou nós mesmos em vidas anteriores. Nossa gratidão deve ser cuidar do corpo, cuidar do nome, inclusive para os sucessores, que bem poderão ser ainda nossos pais ou nós mesmos. Espiritualmente, como o espírito não retroage, a tendência, ainda que não obrigatória, é de que os sucessores sejam melhores do que os antecessores. Que o culto aos antepassados seja assim um culto de gratidão e não de idolatria. Se certo ancestral representar um valor fundamental a ser venerado, agradeçamos o ancestral, mas veneremos os valores. Pois o próprio Deus, ídolo único e ancestral primeiro de todo o universo, de quem herdamos corpo e alma, serve-nos por nos dirigir amorosamente ao amor, esse valor máximo. Os seres são criaturas limitadas, que jamais farão a lição de casa por nós.
Já os valores são as chaves que nortearão todas as nossas decisões. Um grande abraço, paz e luz para todos nós.